Vamos dar continuidade e agora a gente vai tratar um outro tema do próximo passo dentro da formação do preço de venda. Já vimos a parte de cálculo do BDI, o que é o BDI, como é que calcula da maneira correta, como que aplica isso no teu custo de obra, no teu custo de serviço para chegar ao teu preço de venda. Porém, existe uma técnica, uma ferramenta que te permite ter mais precisão ou permite você ser mais detalhista nessa aplicação do BDI, de forma que você tenha uma maior competitividade. E é também uma ferramenta para você fazer ajustes de equalização do teu preço de venda para poder se enquadrar dentro daquelas margens, dentro daquele BDI que consta na licitação, ou dentro daquele BDI que tem lá num acordo onde você precisa seguir, que é aquele BDI que é indicado no processo ou que é referenciado, você precisa estar numa margem. Então você pode chegar nesse fazendo uma equalização do teu preço de venda, da tua formação do preço de venda. E lógico, buscando também uma maior competitividade comercial e eventualmente uma maior margem em alguns itens, que é o quê? Você ter vários BDIs dentro da tua obra. Você fez o cálculo do BDI, né? A gente fez o cálculo do BDI daquela maneira correta, porém ali tem alguns itens. Dentro desses itens, pode ser que em algumas etapas da obra haja variação, né? Então, eu vou voltar de novo aqui para a mesma tela que a gente terminou a aula prática do cálculo do BDI. Nessa tela agora, eu vou fazer uma revisãozinha dos itens e a gente vai criar outros cenários. Que outros cenários são esses? Então, olhando aqui, a gente terminou a aula do BDI exatamente com essa tela. Não vou mais comentar questões a respeito de medição, que isso já está tratado ali, tá? Eu vou manter esse mesmo cenário inicial. Eu vou chamar isso aqui de BDI principal, que seria o BDI único aplicado em todo o orçamento. Mas eu posso, como eu comentei, ter diferentes BDIs aplicados a diferentes itens. Em que nível? Em qualquer nível. Eu posso ter um BDI para um grupo de atividades, para um grupo de itens do orçamento. Eu posso ter o BDI para um item específico do orçamento. E eu posso ter BDI específico para um serviço dentro do orçamento. Então, eu posso ter quantos BDIs eu quiser. Lógico que aqui, para um efeito mais didático, eu não vou entrar muito, senão vai ficar muito trabalhoso, vai ficar muito detalhista, mas você fica à vontade para seguir a mesma metodologia, calcular ou definir quantos BDIs você julgar necessário para aplicar naqueles itens de orçamento que sejam mais interessantes para você. Então, esse BDI principal é o BDI que eu aplicaria no orçamento como um todo. Lembrando lá, eu tenho 13,33 de imposto, lucro de 12, 5% no representante comercial, a margem de negociação a gente já tirou, tenho 2% de risco e 5% de um rateio de escritório. Vou criar aqui mais outros dois cenários, tá? Outros dois cenários, partindo exatamente dessa mesma condição, onde nesse caso aqui eu tinha um custo total de 37, porém, como a gente viu, um BDI de 59,57, tá? Então vou pegar agora aqui um segundo cenário. Vou diminuir isso aqui só um pouquinho para não ficar muito extenso. Ok. Dentro desse segundo cenário, vamos manter, então, BDI 2. Vamos considerar o seguinte, que esse BDI ele vai ser aplicado em atividades o quê? Em atividades que elas são faturadas direto para o cliente, ou seja, eu não preciso tirar uma nota cheia para dela pagar, elas são faturadas direto para o cliente e elas demandam uma menor esforço do meu escritório. Por exemplo, dentro de uma obra comercial, industrial, eu tenho um grupo de atividades ali, ou um item de orçamento, que é toda a parte de pré-moldado, ou de coberturas e fechamentos metálicos. Isso é feito por uma empresa, ou um grupo de empresa único, onde ela fabrica, ela monta, ela tem os equipamentos, ela tem o pessoal. O meu trabalho ali é basicamente de gestão, de fiscalização. Então, eu não vou faturar aquilo contra a minha empresa, vai ser faturado direto, e ela demanda muito menos. É diferente eu ter uma atividade, por exemplo, de 2 milhões de reais, onde, em termos de escritório, eu vou processar 3, 4 notas,
do que uma atividade de R$100 mil, onde eu tenho diversos picadinhos de nota de prego, desmoldante, sapatão, madeira, picado toda hora, onde eu tenho uma sequência de notas. Isso promove um fluxo, né, de trabalho de meio administrativo diferente. Então, lançar uma nota de R$100 dá o mesmo trabalho praticamente de lançar uma nota de R$500 mil. Então, esses serviços que são grandes pacotes de trabalho, que são terceirizados com empresas específicas ou especializadas, você pode ali reduzir algum desses itens. Por quê? Não vai prejudicar o teu andamento, você vai continuar com a tua margem, mas você não tem um custo elevado, né? Ah, Daniel, mas se eu cobrar isso e eu conseguir, isso vira lucro. Sim, mas se você tiver certeza que vai conseguir, ok. Senão você está com o teu preço final inchado, sem essa necessidade. Então você faz esse trabalho aqui de tirar essas margens que não são necessárias para esse tipo de serviço. Então eu vou considerar nesse caso aqui, nesse BDI 2, que são serviços totalmente faturados direto. Então eu não tenho custo de imposto em cima deles. Então eu vou zerar o imposto. Vou manter meu lucro de 12%, vou manter o meu 5% de comercial. Aqui, como eu tenho uma outra empresa técnica especializada, cuidando de todo o processo, tem um responsável técnico, né? Tem toda uma gestão em cima, eu vou tirar meu risco, vou tirar minha margem. Não faz sentido eu cobrar isso porque já está protegida dentro do contrato dele, tá? E como ela tem um menor esforço dentro do meu escritório, ela demanda menos da minha equipe técnica, ela demanda menos da minha estrutura de apoio, esses 5% eu vou baixar para 3%. Então, nesse caso aqui, eu já caí daqueles 37 para 20%. Ou seja, isso me traz aqui, vou só conferir as fórmulas que eu copiei e colei. Aqui já está errado. Aqui. Vou copiar, vou manter os 50 mil só para a gente ter o mesmo parâmetro de comparação. Então, mantendo os 50 mil aqui, só para ter um número de referência, tá? 20% é somatório, 1 menos o 20%, ok, 25%. Então, nesse caso aqui agora, eu tenho um BDI, deixa eu corrigir aqui, ó, tá errado. Ó. Esse aqui tá certo agora. Esse aqui está certo agora, ok. Então, nesse caso aqui, deixa eu só botar de novo a conta, esse menos esse, para a gente seguir mesmo critério, 50 mil. Então, nesse caso aqui agora, eu tenho um BDI 2 a ser aplicado em quem? Vou botar aqui, ó, faturamento direto, só para a gente, né, não esquecer. Eu tenho um BDI 2 a ser aplicado sobre atividades que vão ser de faturamento direto, como eu comentei. Então eu tenho 25%. Então eu tenho 59,57 é meu BDI geral, mas as atividades que elas vão ter faturamento direto, eu tenho um contrato maior, né, são mais, tem empresas que recebem essa responsabilidade de execução, eu posso aplicar ali um BDI de 25%. E um terceiro e último cenário, só para a gente ilustrar aqui, chegar um pouquinho mais para o lado, um terceiro cenário, onde eu vou ter um BDI 3, tá? Onde eu tenho de volta assim, deixa eu ver quanto que era ali, acho que era 13,33. 13,33 de imposto vai ser faturado. Eu vou, nesse caso aqui, diminuir um pouco o lucro. Por quê? Eu vou considerar esse BDI vai ser aplicado sobre atividades relacionadas a decoração, mobiliário, equipamento final, por exemplo, na hora de aprontar um empreendimento residencial. Toda a parte da obra está pronta, você tem aquela parte de academia, salão de festa, né? De repente tem um coworking, uma área de teatro. Então isso precisa de um equipamento, de um mobiliário. Então esse tipo de coisa não é o meu objetivo, é deixar isso caro ou ter lucro em cima de equipamento que agrega valor, né? E que equipa o empreendimento. Eu vou ter o imposto, porque eu vou ter que comprar e vou colocar dentro do pacote, mas nesse caso aqui o meu lucro vai ser 5%. Nessas atividades, é combinado, está
isso está ajustado, não tem, por exemplo, ganho do representante comercial, não tem participação nisso. Então, esse aqui é zerado. Estou colocando um cenário só para a gente caracterizar contextos diferentes que justificam BDIs diferentes, tá? Risco eu também não tenho e rateio do escritório, aí esse consome um pouco mais, porque é muito picadinho, é muita solicitação de compra, é muita cotação. Então, em vez dos 5, que é o normal, esse aqui eu vou passar para 7. Agora aqui eu já tenho um terceiro BDI com um custo total dos itens de 25,33 mais um BDI de 33,92. De novo, vou só conferir para ver se a fórmula está puxando dos lugares certos, se eu não estou fazendo besteira. Ó, aqui estou. Aqui, ok. Então agora está certo. Então eu tenho 3 BDIs. Um BDI geral para a obra, um BDI a ser aplicado em atividades terceirizadas que tem um contrato específico para ela, onde não tem um faturamento direto e demanda menos, e um terceiro BDI a ser aplicado nas atividades de decoração, mobiliário e equipamentos das áreas de uso comum, por exemplo, num prédio. Então eu estou com 3 BDIs aqui. Quais são esses 3 BDIs? O 33,92, 25, que é o BDI 2. Aqui deixa eu só mudar para a gente não esquecer. Ó. Equipamentos imobiliários. Pronto, equipamentos imobiliários. E meu BDI principal de 59,57. Abstrai um pouco, 59 é muito caro, isso aqui é didático, depois o ajuste vai ser feito, eu vou comentar aqui como se faz. Então vamos pegar esses 3 valores e vamos levar lá para a planilha de orçamento. Está aqui. Essa é a planilha de orçamento, não vai entrar aqui no preenchimento da planilha toda, isso é nas aulas de orçamentação, você tem acesso a essa planilha, tem acesso a como que usa, como preenche, não é o foco aqui. O principal eu tenho meu BDI geral para ser informado aqui. Qual que é o meu BDI geral da obra? É aquele que a gente calculou lá, 59,57. Então a gente volta aqui, 59,57. Esse é meu BDI geral, esse que vai ser aplicado a tudo. Tá? Então quando eu chego aqui na aba de baixo, orçamento, preço de venda, o BDI que vai ser aplicado a tudo é esse 59,57. Agora eu vou fazer uma distorção aqui só para a gente acelerar, tá? O correto, o que é aqui? Em cada uma dessas abas, elabora o orçamento, material, mão de obra, tudo bonitinho, você vai ter os custos totais. Esses custos totais são automaticamente levados para o orçamento de custo, que são replicados no preço de vendas, tudo na planilha. Só para a gente acelerar, eu vou destruir aqui as fórmulas e vou digitar número, tá? Só para a gente acelerar. Então vamos dizer que aqui eu tenho 5.000, 12.000, 8.500, mas eu sou meio ruim para chutar número, eu fico sem criatividade. 10.000, só para ter uma ideia de como é que isso trabalha, como é que isso funciona, tá? E só para enquadrar naquilo que eu criei aqui nos contextos, eu vou criar um item aqui de pré-moldado, metálica, não estou preocupado com a ordem, com nada disso aqui, é só para eu ter um número para a gente trabalhar, tá? E aqui eu vou ter equipamentos imobiliários. Ah, Daniel, tem equipamento imobiliário em obra industrial também? Não, são 2 contextos só para a gente utilizar aqui o que a gente está conversando. Operação de canteiro, 25.000, opa, 25.000, aqui eu tenho pré-moldado, vou botar 85.000, 32.000 de metálica e 9.500 de equipamento imobiliário. Então estamos usando só essas aqui só para a gente ter número para poder trabalhar, tá? Se eu mantiver do jeito que está aqui, aquele BDI de 59 quanto que eu já esqueci? 59,57. Aquele BDI de 59,57 é aplicado em todos eles. Vamos testar só para fazer uma conta fácil de cabeça? Vou chegar aqui, vou botar 10%. Tá? Então eu volto aqui, 5.000 aplicado 10%. Lembrando, o 10% já é o BDI, não é a soma dos percentuais. Eu fiz os percentuais, fiz a conta correta, cheguei num BDI de 10%. Então, aí sim, esse BDI eu aplico sobre o custo.
5 mil com os 10% de BDI, 5.500, 10 mais 10%, 12 mais 10%, 13.200, ou seja, a conta está certa. Então, eu vou voltar lá, vou voltar para o meu, que eu esqueci de novo, 59,57, 59,57. Aí eu tenho os meus preços com esse BDI. Aí eu vou fazer aquele ajuste. Bom, esses itens aqui, esses dois, a gente viu que é o BDI de faturado direto, que a gente calculou, que é o meu BDI 2. Quanto que é meu BDI 2? 25. 25% é o meu BDI 2. Então eu volto aqui. Esse BDI é o geral? Não. Não é o geral. E esse aqui também não é o geral, é um BDI específico. Que é quanto? 25%. E esse aqui também, 25%. Tu vê que caiu, né? Se eu mantiver aqui, ó, o BDI geral, ele vai a 135 mil. E esse aqui vai a, vê aqui, 51 mil. Como eu tenho um BDI menor, porque eu tenho um custo menor, eu tenho um BDI de 25% aqui, 25% aqui. Isso promove o quê? Uma redução no meu preço de venda sem prejudicar a saúde do meu negócio. Ou seja, eu sou comercialmente mais competitivo. Eu consigo já partir de um preço menor sem comprometer a minha condição de trabalho e sem prejudicar a minha margem. E o outro item é esse mobiliários e equipamentos. Quanto que é o BDI dele? 33,92. Lembrando, é o BDI, não é a soma dos percentuais. Já é o BDI, 1,33 ou 33,92. Então eu volto ali, ó, tá dando 15 mil. Não, 33,92 foi para 12 mil e pouco. Então, essa que é a vantagem de você fazer esse desbalanceamento fazendo uma análise. Essa análise que eu estou fazendo aqui por grupo, eu posso fazer, né, menor aqui dentro, por item. Preciso abrir meu orçamento, esse item aqui vai ser aberto, mais um nível, e você pode, dentro desse outro nível, aplicar o BDI. Ora, quando você chega aqui e você aplica BDIs diferentes, o que é o BDI? Você tem o preço de venda final dividido pelo teu custo, essa razão, que é exatamente essa aqui que a gente calculou, o teu preço final dividido pelo teu custo vai dar 1,5957, que é 59%. Ou seja, dentro do meu orçamento, voltando, se eu não tiver, se eu tiver o meu BDI aplicado em todo mundo, o BDI geral da obra, né, o BDI geral do contrato é o mesmo, que eu apliquei o mesmo número em todos os itens, então o BDI da obra é aquele. Se eu vou fazendo o desbalanceamento e eu vou aplicando BDIs diferentes, o meu BDI final já não é mais o mesmo. Então, essa aqui também é uma maneira de você trazer o teu BDI para dentro do BDI de uma licitação ou dentro de uma restrição ou de uma indicação qualquer. Como? Fazendo o desbalanceamento em itens, você vai ter automaticamente um impacto no BDI geral da obra. Então, quando eu coloco aqui pré-moldado, tem um BDI diferente, cobertura tem BDI diferente e a parte de mobília tem BDI diferente, você viu, o meu BDI geral da obra já não é mais 59, já caiu para 36. Esse é o resultado. Não quer dizer que eu tenho 36 em todos os itens. Eu tenho um item com 25, eu tenho um item com 59, eu tenho um item com 33. No final, eu tenho o equivalente a 36,64. Então, você vê que a gente consegue, com esse tipo de manobra, trazer o BDI final da obra para dentro de parâmetros de equalização de contratação ou de licitação, sem prejudicar a saúde financeira do negócio, sem prejudicar a saúde da obra. Ah, Daniel, eu fiz o meu custo aqui. O licitante ou o contratante falou que o BDI é 10%, 15%, 20%, então eu tenho que enfiar 15% em tudo. Não. Faz o seu, vê o quanto destoou e faz uma análise mais criteriosa, item a item do contrato, para ver ou criar situações que te permitam criar mais 1, 2, 3,
4 BDIs que quantos você precisar para poder fazer esse ajuste fino, esse detalhamento do teu preço de venda final e chegar dentro do preço de venda competitivo. Aqui dentro da nossa realidade, a gente criou 3 cenários. Um BDI geral para todo mundo, com a regra básica, um BDI para contratos faturados direto, né, de empresas maiores, e um terceiro BDI sobre equipamentos mobiliários. Agora, isso você pode aplicar para diversos. Você pode aplicar BDIs com riscos maiores em atividades onde você está mais exposto a intempéries, a chuvas ou a aprovações. Você pode aplicar BDI menores, onde você tem um faturamento direto, ou você tem um compartilhamento de responsabilidade, ou você pode fazer um faturamento com nota de equipamento. Então tem uma série de cenários, tem uma série de condições onde você tem situações diferentes para etapas diferentes da obra e itens de orçamento que você pode fazer esse desbalanceamento. O objetivo é você preservar o teu custo, ou seja, preservar quanto que você tem de disponível dentro do teu faturamento para tocar a obra, preservar a tua margem, preservar a tua obrigação com o imposto. Qual que é o desafio aqui? O desafio é que você precisa ter essa memória de cálculo, aonde foi aplicado esse outro BDI e como esse número foi construído. Você precisa ter isso muito bem guardado, porque na hora de faturar, né, de fazer aquelas medições e de faturar, vem tudo junto. Então, a distribuição, né, a liberação dos recursos tem que ser na mesma proporção que você calculou aqui. Se você pegar de toda a nota que chegou, tira lá os 59,57 de BDI, aí você tira 13, 12, como se fosse um BDI geral, aí vai ter dificuldade. Os recursos, não é que você não vai ter o recurso, ele vai estar alocado errado internamente. Então, para cada vez que você for fazer uma medição ou faturar, você saiba quais atividades estão ali dentro e a qual BDI cada uma delas corresponde, para você fazer a alocação correta dentro do plano de conta, dentro do centro de custo, da maneira adequada. Então, o desbalanceamento é essa última ajustada que a gente faz dentro do contexto custo e BDI para que você chegue dentro de um preço de venda. É onde você consegue também, frente a alguma negociação, gerar algum contexto específico com o teu, né, para quem você está oferecendo a obra, que pediu desconto. Em vez de dar o desconto, você já queimou tua margem. Vamos dizer que no primeiro você já não tem mais aquele item de margem. E continua tendo a necessidade de reduzir o teu preço de venda. Você vai junto ao teu contratante ou com quem você está negociando e vai tentar criar algum contexto que te permita criar um segundo BDI ou um terceiro BDI mais reduzido para ser aplicado em algumas etapas. Por exemplo, numa etapa de fundação você tem uma expectativa de profundidade de estaqueamento que você considerou lá de X. Compartilha com ele, olha, minha consideração é essa, então vamos fazer o seguinte, vamos adotar, aqui eu vou tirar esse critério, vai ser faturado direto e você vai pagar direto o que for executado frente ao boletim. Pronto, tirou da tua estrutura, passou para ele, reduziu o teu BDI, né, tirou tua margem de risco. Então, assim, você pode ir criando uma série de situações ou buscando contextos que te justifiquem trabalhar com impactos diferentes no teu BDI para poder chegar no final a um preço de venda menor. A mesma coisa dentro da parte de licitações, né? Onde você precisa apresentar um BDI total menor. Uma das maneiras é essa, desbalanceamento, faz o ajuste fino item a item, né? E aí chega num BDI total menor. Mesmo assim, o BDI ainda está fora da margem que precisa, aí você vai para dentro do custo do orçamento e vê ali, dentro dos custos de orçamento, se tem itens que você consegue elevar. Por quê? Ou para você diminuir o teu preço de venda, né? Ou você diminui o teu BDI, ou você aumenta o teu custo e o BDI diminui. Então, entre custo e BDI, é esse balanço. Eu aumento o meu BDI ou eu aumento o meu custo. No final, o preço de venda vai ser exatamente o mesmo, só que você tem essas duas variáveis para poder jogar. Eu não posso aumentar o BDI, mas eu preciso aumentar o preço de venda, aumenta o custo. Eu preciso aumentar o preço de venda, mas eu não posso aumentar o custo de obra, aumenta o BDI. Lógico que isso vai demandar uma parte de controle de gestão financeira mais apurada para saber o que é real e o que é uma questão comercial ou de faturamento. Tá? Mas a ideia do BDI, né, a ferramenta do desbalanceamento dentro do BDI, é você desenhar esses diferentes cenários, esses diferentes contextos
identificar onde que eles são aplicados, aplicar BDIs diferentes em diferentes etapas ali do orçamento, para ter um preço de venda final mais competitivo e um BDI total da obra também ajustado à realidade, também com o interesse de ser comercialmente mais competitivo. Mais uma vez, essa planilha aqui, exatamente do jeito que está, vai estar disponibilizada para você olhar, para você consultar, para você tirar dúvida, para você simular aqui também o teu cenário.